naquele tempo. O povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E, enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível como pomba. E do céu veio uma voz: Você é meu filho amado, no qual ponho minha afeição. E nós vamos celebrar a festa do batismo do Senhor. É um ciclo, ainda estamos dentro do tempo do Natal. Embora a festa da Epifania, com muita força, marque quase que o fim do tempo do Natal, mas o tempo do Natal ainda se estende até a festa do batismo do Senhor. A Epifania é um tempo forte, uma solenidade muito forte que marca. Tanto é verdade que quando a gente reza, quando olhamos lá na liturgia diária, né, normalmente está escrito depois da Epifania, né? Depois do Natal, antes da Epifania, os textos dizem assim: antes da Epifania, antes da Epifania. E depois da Epifania, os textos dizem para as missas depois da Epifania, mas sempre ainda dentro do tempo do período do Natal. Depois da festa do batismo do Senhor, nós vamos entrar no tempo comum, no segundo domingo do tempo comum, e vamos aí ainda por alguns meses, e depois vamos entrar dentro do período da Quaresma, que é interrompido. O tempo comum é interrompido por este momento forte, que é o momento da Quaresma e o momento da Páscoa. Por isso, depois da Quaresma e da Páscoa, nós voltamos para o tempo comum novamente. E assim vamos trilhando o nosso tempo litúrgico. Nós já escutamos parte deste evangelho uma outra vez, não sei se vocês estão lembrados, no período do Advento escutamos parte deste evangelho, que dizia do ensinamento de João Batista. Estão lembrados dos 3 grupos que perguntavam a João Batista: Mestre, o que devemos fazer? Era a multidão, eram os cobradores de impostos e depois os soldados. Estão lembrados, né? Portanto, o nosso texto começa a partir, esse é o contexto onde inicia esse texto, esta parte do texto que nós vamos ouvir. Então, está lá a multidão, João Batista está fazendo a sua pregação, está batizando, esse é o contexto onde eles se encontram, e João Batista está convidando para a conversão. Então, aqui aparecem 3 grupos, como já vimos outra vez no tempo do Advento: a multidão, os cobradores de impostos e os soldados, todos fazendo a mesma pergunta: que devemos fazer? E aí nós vimos, lembramos, né, que a multidão, João Batista convida a socorrer os irmãos e irmãs necessitados naquilo que precisam, basicamente nos bens de primeira ordem. Quem tiver 2 túnicas, dê a quem não tem, dê uma a quem não tem. E quem tiver o que comer, faça o mesmo. Depois
vemos a multidão, os cobradores de impostos que perguntam: mestre, o que devemos fazer? Então, ele convida para que eles cobrem apenas aquilo que é devido cobrar, não cobrem nada mais. Depois, os soldados, e João Batista convida, dizendo: a ninguém molesteis com extorsões, não denuncieis falsamente e contentai-vos com o vosso sulvo, com o vosso patrimônio, vamos dizer assim. Temos um tempo para ler este trecho do Evangelho. Depois vimos basicamente que os versículos 19 e 20 possivelmente tenha sido um acréscimo bem aí, né? Depois da redação final, você vê que ele não está dentro do conjunto, não? Ele está falando de João que anuncia, e depois fala do tetrarca Herodes e fala do pecado de Herodes, que além de ser mau, né, das suas más ações, além de viver em adultério, de praticar más ações, acrescentou ainda à sua vida, né, este pecado por João na prisão. É claro que este contexto nos faz compreender que o batismo de Jesus é sim feito por João. É claro que depois alguém tenta inserir o batismo de Jesus aqui e coloca esta informação para dizer que a missão de Jesus, a vida pública de Jesus começa justamente a partir aqui do batismo, né? Então, por isso, com a prisão de João Batista, começa então a missão de Jesus. Por isso se fez necessário, de certa forma, que o evangelista colocasse essa informação de que Herodes tinha feito ainda esta proeza, ainda que depois disso ele vá relatar o batismo. Embora no momento do batismo não apareça a figura de João, mas diz: ora, tendo todo o povo recebido o batismo, e no momento em que Jesus, então quem batizava era João. Então ele abriu como que um parêntese para dizer: olha, só enquanto eu lembrei, né, aqui o tetrarca Herodes, que era mau, né, ele ainda acrescentou mais um pecado na vida dele, né? Prendeu João Batista. Tá bom, né? Fechando o parêntese, agora vou contar como foi que aconteceu o batismo de Jesus. Já vimos o contexto onde acontece esta situação. Tem uma grande multidão lá no Jordão, que são convidados, acolhem o convite de João Batista à conversão. E o nosso texto começa dizendo: como o povo estivesse na expectativa e todos cogitassem em seus corações se João não seria o Cristo. João tomou a palavra e disse a todos: eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. O povo estava na expectativa, porque o povo sempre esperou a vinda do Messias libertador, que iria salvar todo o povo. E João Batista, naquele seu convite de conversão para uma vida nova, para uma mudança de vida, todos se questionavam: será que não é ele, João Batista, o Messias que nós estamos esperando? Mas João Batista, de modo algum, quer tomar a cena. Embora ele esteja aqui fazendo um discurso diante de todo o povo, ele não rouba a cena. Assim como no Evangelho de João, onde João Batista diz que é necessário que ele diminua e Cristo apareça, cresça. Por isso, esta expectativa que leva o povo a acolher
o convite de João Batista. O povo está reunido, o povo espera e todos começam a se questionar: será que não é ele? Nós estamos esperando este convite, esta mudança, será que não é ele? João tomou a palavra e disse a todos: eu vos batizo com água. O meu batismo é um batismo que prefigura o verdadeiro batismo. O verdadeiro batismo que acontece não só com água, mas o verdadeiro batismo que acontece pela água e pelo Espírito Santo. Eu vos batizo com água, mas vem aquele que é mais forte do que eu, vem aquele que batiza com o Espírito e com fogo. Se a água é apenas capaz de lavar as imundícies que estão por fora, virá aquele que é mais forte do que eu, mas não somente mais forte do que eu, mas é mais forte mesmo do que o príncipe deste mundo. É mais forte do que a morte, é mais forte do que o mal, é mais forte do que o pecado. E este não somente lavará os vossos corpos, mas lavará os vossos corações e as vossas almas. Com uma água que não se derrama por fora do corpo, mas com uma água, ou melhor, com um fogo que consome por dentro. Por muito tempo, na tradição cristã, um dos sinais do batismo era a pérola. Vocês sabiam que a pérola era um sinal do batismo? Por quê? Alguém pode dizer: não é assim que se faz pérola, padre. Eu sei, né? Mas a tradição dizia que a pérola era formada, sabe como? Por um raio. O raio caía, atravessava o mar, fundia a areia e formava a pérola. Por isso, por que a pérola era a figura do batismo? Porque se acreditava que era assim que se formavam as pérolas. Que o raio, quando caía, não tem a pedra de raio? Já viram uma pedra de raio? Já viram? Não? Nunca viram? Já? Uma pedra de raio, né? A pedra de raio não é que caiu uma pedra do céu. Normalmente o raio, vocês sabem que o raio são milhares e milhares de volts, né? Então assim que ele toca o solo, um solo arenoso, é tão quente que derrete, funde a areia e forma uma pedra, não? Que a gente chama de pedra de raio. Então, vamos dizer que basicamente seria assim que as pérolas se formavam, né? Na ideia né, do povo, da tradição, era que as pérolas se formavam assim: um raio atravessava o mar, chegava lá no fundo e fundia a areia de modo que formava uma pérola. E por que a pérola era o sinal do batismo para os cristãos? Porque era a figura que nascia da água e do fogo ao mesmo tempo. Da mistura da água e do fogo que descia do céu, né, na figura do raio, se nascia então esta pequena pérola. Por isso a pérola era o sinal do batismo, porque assim como a pérola nascia da água e do fogo, o cristão também nasce da água e do fogo. Tanto é verdade que ainda hoje no rito do batismo, no momento de abençoar a água, nós usamos um gesto, né? Aqui na catedral a gente não usa porque é alto demais o círio pascal, mas a gente usa uma vela, né? Não sei se vocês já viram, né? Pega-se o fogo do círio pascal
e coloca a vela dentro da água, não? Os dois sinais, a água e o fogo. E a oração de bênção da água é justamente essa. Tem umas variantes, porque o único que estava disponível é em português de Portugal. Então, tem umas variantes nas palavras, né? Não é português brasileiro, mas é basicamente a mesma coisa. Senhor nosso Deus, pelo vosso poder invisível, realizais maravilhas nos vossos sacramentos. Ao longo dos tempos, preparastes a água para manifestar a graça do batismo. Logo no princípio do mundo, o vosso Espírito pairava sobre as águas, prefigurando o seu poder de santificar. Nas águas do dilúvio, deste-nos uma imagem do batismo, sacramento da vida nova, porque as águas significam ao mesmo tempo o fim do pecado e o princípio da santidade, né? No nosso português, no rito português brasileiro, ele explica mais um pouco, né? Para que a água pusesse fim aos vícios e fizesse nascer uma nova humanidade, né? Por isso que o dilúvio é também prefiguração, figura, imagem do batismo. Porque não sei se vocês lembram como foi para acontecer o dilúvio, né? A promessa do dilúvio era porque a terra estava devastada, não pelo pecado, pela devassidão. Então Deus, vendo tudo aquilo, fez chover 40 dias e 40 noites, e a água submergiu tudo, de maneira que nada ficou para fora, a não ser a arca, né, com Noé, seus filhos e um casal de animal. Padre, foi assim? Bom, não sei, né, se foi assim. Não sei se alguém já encontrou um resto da arca de Noé por aí, né? Mas é uma figura, é um sinal, né? Além de tudo, é um sinal. O que isso quer dizer? Que Deus pôs fim àquilo que era mal, restaurou o mundo, restaurou a humanidade, para que ressurgisse uma nova humanidade. Assim, o dilúvio se torna a figura do batismo, que pela água sepulta os vícios, sepulta o pecado e faz surgir uma nova humanidade, uma nova pessoa, um novo homem e uma nova mulher. Aos filhos de Abraão fizestes atravessar a pé enxuto o mar vermelho, para que esse povo liberto da escravidão fosse a imagem do povo santo dos batizados. Aqui ele toma a figura da travessia do Mar Vermelho a pé enxuto, não? Aqueles que atravessam o mar, vamos dizer assim, atravessam as águas para experimentar a libertação, para experimentar a liberdade. De um lado das águas está a sua vida antiga, a escravidão, o Egito, o tempo em que eles eram subjugados. Do outro lado das águas está a terra futura prometida, a libertação, tudo isso. Por isso que a travessia do Mar Vermelho é também figura do batismo, porque para nós é a travessia de uma situação de escravidão que passa pela água, renovados pela água, para experimentar uma situação de liberdade, não mais escravos, agora filhos. O vosso Filho Jesus Cristo, ao ser batizado por João Batista nas águas do Jordão, recebeu a unção do Espírito Santo. Suspenso na cruz, do seu lado aberto pela lança, fez brotar sangue e água. E depois de ressuscitado, ordenou aos seus discípulos: ide e ensinai todos os povos, batizando-os em nome do Pai
e do Filho e do Espírito Santo. E aqui vem a súplica. Olhai agora, Senhor, para a vossa igreja e dignai-vos abrir para ela a fonte do batismo. Receba esta água pelo dom do Espírito Santo, a graça do vosso Filho unigênito, para que o homem, criado à vossa imagem no sacramento do batismo, seja purificado das velhas impurezas e ressuscite homem novo pela água e pelo Espírito Santo. Então o celebrante ou toca, a água com a mão, ou coloca o círio pascal na água e diz: desça sobre esta água, Senhor, por vosso Filho, a graça do Espírito Santo, para que todos, sepultados com Cristo na sua morte pelo batismo, com ele ressuscitem para a vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vem aquele que é mais forte do que eu, que não quebra a impureza, a sujeira de fora, mas aquele que é tão forte, capaz de quebrar o mal em nós. Aquele que é tão forte que, com a graça do seu Espírito, é capaz de queimar o mal em nós. O Espírito queima e Jesus está com a pá para limpar as cinzas, diz o evangelista, do qual não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Não só com a água, mas com a água e com o fogo. O Espírito e o fogo. Vocês sabem que a água é um sinal apenas, Não é propriamente a água, mas aquele sinal que nos faz lembrar que é figura do Espírito que se derrama sobre nós. Aquela água, como matéria, como é que a gente pode dizer? Como matéria química, dois átomos de hidrogênio ligado, a um átomo grande de oxigênio, assim, fazendo com ligações simples, de carbono. Aquela água não é a água em si, aqueles átomos ligados, é o sinal. Por isso alguém diz assim: não, é preciso mergulhar. É bonito, é claro que às vezes é uma mixaria de sinal, É claro que podendo fazer o sinal ter a força que ele deve ter, não vou também reduzi-lo. Não é que tendo uma pia batismal na catedral, a gente vai ter que batizar com uma cuinha desse tamanho, como se estivesse faltando água, Só no tempo que faltou água na catedral, que aí eu tive que batizar com as tigelas assim no lado da fonte, Porque a água não prestava. Mas ainda trouxe água de casa, um moinho de água. Mas para dizer, é claro que não vamos reduzir ao máximo o sinal, É importante o sinal, O sinal nos faz lembrar, viver aquele momento. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. O fogo, que coisa faz? O fogo purifica. A água lava e o fogo purifica. O fogo queima. E diz: a pá está em sua mão, limpará a sua eira e recolherá o trigo em seu celeiro. A palha, porém, ele a queimará num fogo inextinguível. E com muitas outras exortações continuava a anunciar ao povo a boa nova. O Espírito sempre foi visto como, também como a figura do Espírito, a imagem do Espírito, o fogo.
Lembra que no dia de Pentecostes desceram como que línguas de fogo sobre os discípulos reunidos? Então o Espírito queima e sobram as cinzas. Por isso Jesus está com a pá, vai limpar a sua eira, vai tirar toda a sujeira de dentro. A palha, o que é a palha? A palha é aquilo que não serve. A palha são aqueles ramos que secaram, aqueles ramos que não produzem, que não servem para nada. Ele vai jogar fora no fogo inextinguível. Este Espírito queima, este Espírito é um fogo que não se extingue, ninguém pode extinguir este fogo. O Espírito é o fogo que arde em nossos corações, como aquele momento, aquela ação do Espírito em nós que ninguém pode conter. Não é tanto como dizia o poeta, como o amor, que é fogo que arde sem se ver, né? Mas é o fogo inextinguível, é o fogo que não se pode apagar, porque a graça do Espírito sempre aquece, ilumina. E nós temos que pedir ao Senhor, ao Espírito de Deus, que queime em nós, né? Queime em nós sempre aquilo que não presta, as palhas em nossa vida, que Ele queime. Já queimou um dia no nosso batismo, mas que Ele continue. Depois o evangelista coloca um pormenor. O tetrarca Herodes, admoestado por causa de Herodíades, lembra que este Herodes não é Herodes o Grande, é o tetrarca Herodes, porque nós ouvimos falar de Herodes ontem, lembra? É diferente daquele Herodes, tá? Aquele Herodes é outro Herodes, aquele Herodes é o Herodes pai, né? Depois que Jesus tinha já 33 anos, não era mais o Herodes, né? Já era o tetrarca Herodes. Então vocês sabem, já falamos, né, que a Palestina foi dividido em 4 partes e que cada parte ficou com um rei ou um governador. Por exemplo, a Judeia, né, a parte da Judeia, quem governava era Pôncio Pilatos, né? Depois as outras 3 partes ficaram divididas entre os 3 filhos de Herodes, né? Então aqui é Herodes, filho do Herodes o Grande, né? Aqui não é Herodes o pai, Herodes o Grande. Vocês sabem o que aconteceu com Herodes, como era que ele vivia, né? Ele vivia com Herodíades, que era mulher do irmão dele. E João Batista, uma vez, tendo-o encontrado, disse: olha que não é permitido que tu fiques com a mulher do teu irmão. Por isso ele foi preso, não sei se vocês estão lembrados, e por isso ele perdeu a cabeça. Lembra que depois que a filha de Herodíades foi dançar lá, né? Lembra? Na frente dele e tudo, aí ele disse: pede o que tu quiseres que eu vou te dar, até a metade do meu reino eu vou te dar, né? Fez um juramento, né? Dizer que vai dar a metade do reino é fazer um juramento irrevogável, né? Ou, imagina, qual é o rei, quem é que vai dividir o poder, dar a metade do seu reino, né? Então, isso daqui é uma força de expressão para fazer um juramento, não? Dizer, se não cumprir, tu fica com a metade do meu reino, né? Então ela fez foi com a mãe, correu com a mãe e disse: mãe, o que eu devo pedir para ele? E aí a mãe instruiu a filha no caminho certo, claramente, né? Disse: pede a ele que te dê agora numa bandeja a cabeça de João Batista. Então ela foi instruída pela mãe. Tá vendo como as mães têm que instruir bem os seus filhos, né? Nunca ensine seu filho a querer a cabeça dos outros, tá? Isso seria uma tragédia, né? Por isso ela vai lá, pede a cabeça de João Batista, simplesmente por causa do pecado deles, não do pecado de Herodes, do pecado de Herodíades.
Então é por causa do pecado que João Batista acaba perdendo a cabeça. E não somente por causa desse pecado, mas por causa de tantas outras ações injustas, ele acrescentou este pecado, que foi prender João Batista. Mandou prender João, porque João estava falando demais, então vamos prender. Mas, como diz o evangelista João, que não é o Batista, não vamos confundir com tanto João, não vamos confundir a cabeça, tá? Mas como narra João, o evangelista, que Herodes tinha um certo fascínio por João Batista. Ele tinha medo dele. Ele considerava, porque o povo considerava João Batista um profeta, e de certo modo ele também tinha um fascínio por João Batista, por aquilo que ele falava, não? Por isso ele só prendeu João Batista. Mas aqui, com a prisão de João Batista, começa a missão de Jesus. De fato, aqui termina a missão de João Batista. Ele preparou o caminho, anunciou a vinda do Salvador e agora vai entregar a sua vida como testemunho eloquente e testemunho irrevogável da vinda do Salvador. Então, a partir daqui que João Batista é preso, começa a missão de Jesus, começa a vida pública de Jesus. É a partir daqui, deste momento, depois do batismo, depois que João Batista é preso, que Jesus começa o seu anúncio, começa então a convidar para a participação no reino. Ora, tendo todo o povo recebido o batismo, e no momento em que Jesus, também batizado, achava-se em oração, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal como pomba, e do céu veio uma voz: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Todo o povo já havia sido batizado. Então, Jesus entra nas águas para também ele ser batizado. Não porque Jesus precisasse deste batismo de conversão, e também não para que Jesus desse aos outros testemunho de como deveria ser, porque talvez alguém pode até afirmar isso, não dizer, olha, Jesus foi lá na fila dos pecadores, entrou, batizou para mostrar como era que deveria fazer. Bom, normalmente eu não gosto muito deste pensamento, desta linha de raciocínio. Na verdade, o Senhor entra naquela água para receber o batismo, não para mostrar aos outros como se deve fazer, mas, como nós ouvimos na oração da bênção, não? Para que estas águas concedessem a força de gerar um novo povo, para que estas águas concebessem a força de santificar. Por isso Jesus entra nestas águas. Solidário com a humanidade? Sim. Em que sentido? Solidário com a humanidade enquanto cumpre a sua missão de nos fazer partícipes daquela vida que nós havíamos perdido. Não solidário enquanto simplesmente ele faz uma coisa para mostrar, para dar um incentivo a nós. Não sei se dá para entender a questão, não, o pensamento. Não é que Jesus se faz solidário conosco no sentido de dizer assim, olha, agora tu tem que fazer a mesma coisa, assim como eu fiz. Como se ele fez, entrou naquelas águas para ser batizado, mas aí, sabe, não tem nenhuma ligação com ele. Seria estranho, não?
não tem nenhuma ligação com ele, como se aquelas águas por si mesmas, ou aquela ação por si mesma, pudesse ter a força de santificar. Entende? Porque se nós tivéssemos que afirmar isso, então teríamos que afirmar que ele entrou para também ser santificado. Mas não pode ter acontecido isso, já que o menino que vai nascer de ti será chamado Santo, Filho do Altíssimo. Então, Cristo entra e garante agora a esta água a força de santificar. Os padres da igreja costumavam usar uma figura, uma imagem, dizendo que no dia em que Jesus entrou no Jordão, o Jordão pegou fogo. Para dizer que aquelas duas figuras, não, a água e o fogo, estas duas figuras são sempre usadas, não? Sempre usadas. Até hoje, dentro da liturgia da igreja, é sempre usada essas duas figuras, esses dois símbolos. Por isso, no dia que Jesus desceu, pegou fogo o Jordão. Era muito peixe assado, né? Para todo mundo comer, cozido, né? Cozido, peixe cozido. Mas o Jordão pegou fogo. E aquelas águas, a partir de agora, concebem a força de santificar. Concebem a força de purificar. Água e fogo nunca foram tão amigos, né? Nunca se misturaram tanto como no batismo, né? Que normalmente a água apaga o fogo, né? Ou o fogo faz secar a água, né? Faz evaporar a água. Mas aqui os dois se juntam para fazer nascer uma nova humanidade. Aqui nós vemos também um assunto, um ponto que é muito caro para Lucas, a oração. Todos os outros vão dizer que Jesus entrou, João Batista viu o céu se rasgar, desceu, todos vão ver descer o Espírito Santo. Todos narram isto, não? Um diz, tu és o meu filho amado, tu és o meu filho, eu hoje te gerei, tu és o meu filho, em ti me comprazo, e toda coisa assim. Mas aqui, Lucas diz, e no momento em que Jesus, também batizado, achava-se em oração. Vamos pegar o Evangelho de Mateus, no capítulo 3, os versículos 13 a 17. Nesse tempo, veio Jesus da Galileia ao Jordão, até João, a fim de ser batizado por ele. Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo, eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu, deixa estar por enquanto, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. E João consentiu. Batizado, Jesus subiu imediatamente da água, e logo os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Ao mesmo tempo, uma voz vinda dos céus dizia, este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Vamos no Evangelho de Marcos agora, Marcos 1, 9, 11. Aconteceu naqueles dias que Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo ao subir da água, ele viu os céus se rasgando e o Espírito como pomba descer até ele, e uma voz veio dos céus, tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. E no Evangelho de João não tem a narrativa do batismo, ele só dá testemunho, né? Veja lá.
João 1:31. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim batizar com água. E João deu testemunho dizendo: vi o Espírito descer como uma pomba vinda do céu e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água disse-me: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer é o que batiza com o Espírito Santo. Ele diz alguma coisa a mais, né? Assim, quem o enviou disse para ele: é esse quem batiza com o Espírito Santo, sobre quem virdes descer o Espírito. E aqui diz: no momento em que Jesus, também batizado, achava-se em oração. Aqui Lucas coloca a descida do Espírito no momento da oração. Jesus encontra-se em oração e o Espírito vem. O céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal, como pão. De fato, no batismo tem uma expressão que a gente escutou aqui: o céu se abriu. No momento da oração ou no momento do batismo, como os outros narram, o céu se abriu. Tem uma outra realidade que nos lembra o abrir. Se você abre alguma coisa, é sinal de que esta coisa estava fechada. Você não abre uma janela que já está aberta. Abre? Não, né? Você não abre uma porta se ela já está aberta. Não? A porta está aberta, aí você diz: abre a porta. Não, já está aberta. Por isso, se o céu se abriu para que o Espírito se derramasse sobre Jesus, é sinal de que o céu estava fechado. Mas quem fechou o céu? Quem fechou o céu? São Pedro, que fica com as chaves. Trancou o céu, perdeu a chave. Quem fechou o céu? O pecado de Adão e Eva. Vamos lá no livro do Gênesis. No capítulo 3 tem um relato do paraíso e conta como foi que aconteceu. A serpente foi lá, Deus tinha dito que podia comer de tudo, mas somente de uma árvore que não. Aí a serpente foi lá perguntar que Deus tinha dito que não podia comer de nada. Aí a Eva começou a conversar com a serpente, e aí depois a serpente disse que Deus era mentiroso, que não era verdade aquilo que ele falou, que ela podia comer. Ela viu que era bonito o fruto apetitoso, né? Porque o pecado é sempre assim. Não pense que o pecado é uma coisa, meu Deus, porque senão não pecaríamos, não. O pecado é sempre atraente, sempre. Não se engane não, tá? Quem acha que o pecado, o capeta, não? O capeta não sei o que, feio assim. Se você visse o capeta daquele jeito, é claro que não você nem dava bola para ele, não? O pecado é a mesma coisa. A gente diz: não, o pecado é uma coisa feia. É claro que o pecado é uma coisa feia, nos desfigura. O pecado tira a beleza de Deus em nós, mas o pecado é sempre atraente aos olhos. Por isso que pecamos constantemente, porque sempre nos atrai o pecado. E aí era apetitoso, bonito aos olhos. Eva comeu, deu também ao seu irmão, ao seu marido. Ele também comeu. Deus foi atrás deles, eles se esconderam de Deus. Depois Deus encontrou e disse: por que tu fizestes isso? Perguntou para a mulher. E aí a mulher disse: não, a serpente me enganou. Aí Deus amaldiçoou a serpente
E lá no versículo 20: o homem chamou sua mulher Eva, por ser a mãe de todos os viventes. O Senhor Deus fez para o homem e sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Aqui é interessante porque tudo isso é figura do batismo. A gente pode achar que não, mas tudo isso é figura batismal, certo? O homem estava nu, mas não era que o homem estava nu. O homem estava revestido da santidade de Deus. O homem estava vestido da vida de Deus. Por isso ele não se envergonhava. Porque aquela veste de luz, lembra que São Paulo nos convida a vestir, as vestes e também a portar as armas da luz, lembra? São Paulo nos convida dizendo, vestivos, revestivos de Cristo, O homem estava vestido daquela vida de Deus. Mas no momento em que o homem estende a mão, e aqui quando eu falo homem é a humanidade, tá? O gênero humano. Quando o homem estende a mão para tomar posse do fruto que não lhe era permitido, os seus olhos se abriram. Foi isso que a serpente disse, irmão. No momento em que você tomar do fruto, os seus olhos vão se abrir e você vai conhecer o bem e o mal. Então aquela veste foi tirada, foi rasgada, aquela veste deixou de existir. Aquela santidade de Deus que envolvia o homem não envolve mais. Agora Deus precisa, o Senhor Deus faz vestes, túnicas de pele, túnicas que não são duradouras, que vão se romper, vão se corromper. É uma veste que precisará ser trocada depois. É uma veste corruptível. É uma veste que se acaba. E os vestiu. Assim, para que a nossa nudez não aparecesse, Deus nos reveste. Depois, o Senhor Deus disse: se o homem já é como um de nós, versado no bem e no mal, que agora ele não estenda a mão e colha também da árvore da vida, e coma e viva para sempre. O Senhor Deus, o que é que diz o relato? O Senhor Deus expulsou do jardim do Éden para cultivar o solo de onde fora tirado. Ele baniu o homem e colocou diante do jardim os querubins e a chama da espada fulgurante para guardar o caminho da árvore da vida. O que é o jardim? Não vamos procurar um jardim do Éden por aí, dizer, onde era esse jardim do Éden, Vamos tentar encontrar. Tem gente que, é besteira, procurando jardim de Éden agora, O jardim. Vocês lembram que quando Deus cria, você lembra um refrão que aparece sempre em todo momento da criação? Era bom. Deus viu que era bom. No final, tudo no jardim estava em harmonia. Apenas o homem ainda não. Porque diante de tudo aquilo que o Senhor Deus colocara diante do homem,
ele não encontrou uma auxiliar que lhe fosse semelhante. Então o Senhor Deus fez o homem dormir, tirou uma costela do seu lado, modelou a mulher e depois de ter feito a mulher, apresentou ao homem. E aí sim, com um sorriso daqui para cá, ele disse: agora sim, carne da minha carne, ossos dos meus ossos, eu vou chamar mulher porque foi tirada do homem, eu vou chamar de Oma porque foi tirada do homem, No hebraico seria, vou chamá-la de Isha porque foi tirada do Ish, Mas veja, o pecado de Adão e de Eva causou a sua expulsão do paraíso. Que coisa é o paraíso? Aqui diz que Deus ia toda tardinha passear com o homem. O que é o paraíso? O paraíso é o lugar da vida com Deus. O paraíso é a participação do homem na vida de Deus. Por isso que o Senhor Deus ia à tarde passear com o homem e com a mulher. Isso daqui, claro, tudo é uma figura, não é que Deus, olha Adão, Eva, bora dar uma volta e tal, Não, não é isso. O significado é que Deus, tendo feito tudo em harmonia, faz o homem participar da sua vida. Por isso o homem era partícipe da vida de Deus. Mas o pecado o excluiu desta vida. O pecado o expulsou para fora desta vida. Por isso que a imagem que aparece aqui diz que o Senhor Deus expulsou o homem do paraíso, fechou as portas e colocou um anjo com uma espada fulgurante, flamejante, para guardar a porta do paraíso. A porta foi fechada por causa do nosso pecado. Mas em Cristo, esta porta é aberta novamente. Cristo nos abre a porta do paraíso e em Cristo participamos novamente da vida de Deus. Mas não por nós mesmos, porque como na narrativa da Torre de Babel, onde os homens começaram a construir aquela grande torre para dizer: nossa cidade será famosa e conhecida em todo o mundo por ter construído uma torre que chegou às portas, aos frontões das portas do céu. E Deus confundiu as suas línguas de modo que não conseguiram acabar nem construir a torre, não? Tudo isso são figuras. Quer dizer que o homem por si mesmo não é capaz de chegar ao céu. O homem por sua força e obra não chega ao céu. Quem nos abre a porta do céu e quem nos faz participar novamente daquela vida da qual fomos expulsos é o Filho, Jesus. Por isso não há salvação sem Jesus, não há participação na vida de Deus sem Jesus, sem o Filho. Eu acho engraçado que os nossos irmãos, eles costumam colocar esse slogan. Ele nasceu para uma afronta à Igreja Católica, Só Jesus salva, Bom, mas isso deve ser claro no coração e na mente de cada um, de cada cristão católico. Toda vez que eu vejo essa frase, me dá vontade de rir, Quando alguém coloca numa placa alguma coisa, me dá vontade de rir. Por quê? Porque é claro que isso é uma clara afronta para dizer: ei, vocês confiam em Maria, em santo, eles não salvam não. Isso, eu sei disso, não precisa que ninguém me diga. Maria não vai me salvar, os santos não vão me salvar. Quem salva é Jesus, é verdade. Mas eles, cada um deles, que se deixaram
alcançar por Cristo, que acolheram a vida de Cristo na sua vida, no seu coração, podem me ensinar como fazer para acolher esta vida também. Mas eu sei que é só Jesus, é só acolhendo a sua vida, é só acolhendo a sua graça. Bom, mas se eu, que sou muito pecador e muito errado, ainda não aprendi como, eu posso olhar para aquele que já conseguiu. Qual é o problema disso? É por isso que a multidão dos santos e santas nos precedem e torcem por nós, né? Os santos padres costumavam dizer que os santos nos céus torcem por nós, para que a gente também consiga acolher a vida plena em nós. Por isso, meus irmãos, o batismo é o início de uma nova vida, é o início de uma vida nova em Cristo. É a nossa participação na vida de Deus. Não é uma vida mais minha, mas é uma vida minha e de Deus ao mesmo tempo. Pelo batismo, participamos desta vida nova que o Senhor nos oferece. É o dom oferecido a nós, é a porta aberta oferecida a nós, que havia sido fechada por causa do nosso pecado. E a chave desta porta é a cruz. Esta é a chave da porta que abre o acesso. Tanto é verdade que vocês lembram da narrativa do momento da crucificação do Senhor, quando ele morre, não? Que o véu do santuário, não, se rasga, se abre, como um sinal também desta abertura. Mas aqui vemos o céu se abriu. Por isso, meus irmãos, no início do cristianismo, todos tinham esta consciência que talvez hoje nós perdemos, mas que é preciso recuperar. Cada um de nós, batizados e batizadas, somos cidadãos do céu. Somos cidadãos desta pátria. Vivemos aqui por enquanto, é verdade, mas nunca devemos esquecer que nossa pátria verdadeira e definitiva é o céu, a vida de Deus, o coração de Deus. Esta é a nossa pátria definitiva. Por enquanto nós nos dividimos em pátrias, somos brasileiros, italianos, alemãos, franceses, tudo mais, e dizemos ser esta a nossa pátria amada, terra adorada, idolatrada, salve, salve, Mas o cristão deve ter a certeza que a sua pátria amada, adorada, salve, salve, é o céu, e que nós caminhamos para esta pátria, a qual já nos foi aberta a porta. E portanto, o batismo é a vivência desta vida que nos é oferecida, desta vida nova. O céu se abriu e o Espírito Santo desceu. E do céu veio uma voz. É a mesma voz que daqui a pouco vai aparecer na transfiguração. Vocês lembram? Também na transfiguração se ouve uma voz. E a voz da transfiguração diz o quê? Este é o meu filho amado, escutai. Aqui Lucas utiliza a expressão: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Ele tira esta expressão do Salmo 2, no versículo 7, o Salmo 2, versículo 7, ele tira esta expressão: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Enquanto os outros dois evangelistas dizem: este é o meu filho,
em quem ponho o meu agrado, ou meu bem-querer, ou em quem eu me comprazo. Lucas um pouco certamente diferenciou, talvez tenha tirado mais do Salmo do que propriamente aquela expressão do profeta Isaías: Tu és meu filho em quem ponho o meu agrado, o meu bem-querer. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. A festa do batismo do Senhor não é somente a festa do batismo do Senhor. É a festa do nosso batismo. E se batismo quer dizer vida nova, então a festa é a festa da vida nova, da qual todos nós, pelo batismo, fazemos parte. Por isso que não é uma festa somente da memória do batismo do Senhor, mas é uma festa minha e sua. É a festa onde nós, cada um de nós, deve fazer ressoar em nossos ouvidos e em nosso coração esta mesma expressão que o Pai do céu dirige a cada um de nós: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Tu és o meu filho. Foi isso que escutamos no dia do nosso batismo. O Pai do céu que olhou para nós e disse: Tu és o meu filho, e eu hoje te gerei. 2 nascimentos. Nascemos uma vez do ventre das nossas mães, não foi verdade? Depois nascemos do ventre da Mãe Igreja, pela água e pelo Espírito Santo. 2 nascimentos. Mas nem no nascimento da carne natural, nem no nascimento da água e do Espírito Santo tivemos participação. Em ambos os casos, a vida foi sempre nos dada como um dom, como um presente. Ninguém deu a si mesmo. Nem quando fomos gerados no ventre da nossa mãe, ninguém disse: eu quero nascer, pois agora eu vou nascer, me dá a vida que eu vou nascer. E nem no dia do nosso batismo. 2 nascimentos, mas em ambos os casos a vida foi doada, a vida foi nos dada. Ninguém alcançou por si mesmo, foi um dom, um presente. Antigamente, nas igrejas, a pia batismal, a fonte batismal, tinha 2 formatos naturalmente. Um dos formatos era a cruz, como aqui na catedral, né? Nos primeiros séculos, quando começaram a construir as fontes batismais, né? Ela tinha formato geralmente de cruz, assim como a nossa fonte batismal tem um formato de cruz aqui na catedral. E outro formato muito utilizado era o formato de útero. Então era mais ou menos assim, como se fosse um vaso, né? Assim, imagine assim no chão, né? Aí de um lado a escada, do outro a escada também para subir, né? Descer de um lado, subir do outro, né? E aí era nesse formato assim, né? Como se fosse uma espécie de um vaso, né? Assim, para representar o útero materno. Por quê? Porque é onde nós somos gerados. É onde acontece isto que o profeta Isaías diz, isto que o Salmo 2 diz, isto que a voz faz ressoar: Tu és o meu filho, e eu hoje te gerei para uma vida nova. Nascidos pela água e pelo Espírito Santo. Assim como no nascimento da carne, no nascimento natural, é bom lembrar de quando nascemos, também no nascimento da água e do Espírito Santo. Como lembramos quando o Senhor nos conferiu o dom da vida para nascermos, do ventre de nossas mães, temos também que lembrar do dia em que nascemos do ventre da nossa mãe, Igreja. E que isto seja importante para nós.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito. Batiza